boa noite. Começa agora o Resumo Brasil. Eu, Mariana Jungmann, e a intérprete de Libras, Neide Lins, vamos levar a vocês notícias que marcaram esta semana no país e no mundo. Os Jogos Olímpicos começam em Tóquio com destaque do Brasil já na estreia do futebol. E você vai saber mais sobre os laços culturais do Japão com o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro confirma a criação do Ministério do Emprego e da Previdência Social e o nome do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil. E no nosso giro internacional, você vai ver as enchentes pelo mundo que têm deixado mortos e muito prejuízo. E em homenagem ao Dia do Escritor, vamos mostrar um ponto de leitura na periferia de São Paulo que abre horizontes e transforma vidas. Quer ficar bem informado? Então continue com a gente que o Resumo Brasil está no ar. A gente abre essa edição falando da Olimpíada de Tóquio, que começou oficialmente nesta sexta-feira. Em uma cerimônia de abertura sem público, o Japão emocionou com uma mensagem de união e de esperança em tempos de pandemia. A abertura também surpreendeu ao lembrar os atletas israelenses mortos durante os Jogos de Munique em 1972. Essa foi a primeira vez que as vítimas foram homenageadas numa cerimônia olímpica. Apesar desse evento oficial ter sido na sexta-feira, as competições mesmo começaram 2 dias antes. O repórter Igor Santos faz um resumo desses primeiros momentos da Olimpíada pra gente. A Olimpíada de Tóquio, enfim, chegou em 2021, ao invés de 2020, com um ano a mais de ansiedade. A cerimônia de abertura aconteceu nessa sexta, mas já tinha brasileiro competindo antes disso. As nossas seleções de futebol começaram com o pé direito. Na quarta, as meninas estrearam goleando a China por 5-0 com 2 gols da rainha Marta. E na quinta, o show ficou por conta de Richarlison. Ele marcou 3 vezes e foi fundamental para a vitória da nossa seleção sobre a Alemanha por 4-2. O futebol, tanto na chave feminina quanto na masculina, é uma das grandes esperanças de medalha para o Brasil lá no Japão. E neste comecinho de Olimpíada, nem todos os esportes já deram pontapé inicial, mas já podemos acordar cedo para saber o que está acontecendo, por exemplo, na ginástica artística, no vôlei de praia, no judô e na natação, e torcer por muitas medalhas para o Brasil. Serão 2 semanas de muito esporte e espetáculo diretamente do Japão até o dia 8 de agosto. Mais de 300 atletas brasileiros vão representar o país na competição. Tão distante e tão familiar ao mesmo tempo, o Japão tem fortes laços culturais com o Brasil, resultado de uma intensa imigração que começou há mais de um século. Hayato Fuji tem 42 anos. Nascido no Japão, viveu uma parte da infância no Rio de Janeiro, voltou para o país de origem e há mais de 12 anos mora em São Paulo. Meu sonho era, quando eu fizer 30 anos, voltar para cá trabalhar. Aí, quando eu tinha 29 anos, eu realizei sonho. Hayato faz parte da maior comunidade de japoneses e descendentes fora do Japão. Mais de 1,5 milhão vive no Brasil. A imigração começou há 113 anos, com a chegada em Santos do navio Kasato Maru. Esses descendentes a gente tem que considerar que a gente já deve estar na 7ª geração de descendentes, ou seja, faz parte do tecido social brasileiro de uma forma ou de outra. Os japoneses influenciaram na cultura, na língua, nos costumes dos brasileiros e, claro, na gastronomia. Thelma Shiraishi é neta de imigrantes. A chefe é a primeira brasileira e uma das raras mulheres do mundo a receber o título de embaixadora para a difusão da cultura e culinária japonesa. O Brasil é um país de muitas riquezas naturais. O Japão tem uma culinária que é muito baseada na escassez, numa geografia difícil, com poucas terras aráveis, um clima muito rigoroso. Então eu tive que juntar tudo isso e traduzir aqui para o Brasil. Quase 20 mil quilômetros separam geograficamente o Brasil e o Japão. E não é exagero dizer que São Paulo é o estado mais nihon do país. Não à toa, aqui na capital paulista existe até um bairro com o sugestivo nome de Liberdade. E na avenida mais paulista entre todas, a Japan House promove a arte e o esporte.
Então a gente criou o Lounge Esportivo Tóquio 2020. A gente tem esportes muito populares, tanto no Brasil quanto no Japão, como o surf, skate, onde a gente espera ver medalhas brasileiras e japonesas. A gente mostra as mascotes também. Então tem bastante coisa para se sentir um pouco no Japão. E ainda no clima olímpico, o Rio de Janeiro, cidade que sediou a Olimpíada de 2016, fez uma homenagem ao início dos Jogos em Tóquio. A prefeitura da cidade reacendeu a pira olímpica da Rio 2016, que fica na Candelária, no centro. 2 adolescentes que participam de projetos em vilas olímpicas foram os responsáveis por acender a pira. O monumento vai ficar aceso até o fim dos Jogos. E agora a gente fala sobre proteção digital. Esses são os últimos dias para as empresas se adaptarem à Lei de Proteção de Dados, em vigor desde o ano passado. A partir de 1º de agosto, quem não respeitar a privacidade de informações dos clientes pode ser punido. Na hora de fazer compras, Karen se sente constrangida com a quantidade de informação pessoal solicitada nas lojas. E a vendedora falou, olha, se você fizer o cadastro, na sua próxima compra, você ganha 40% de desconto. Isso é uma isca, na verdade, para acabar capturando os nossos dados e usar da forma que eles querem. Pela Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor no ano passado, a coleta de informações por parte de empresas públicas e privadas deve ter o consentimento dos consumidores. Além disso, é preciso ficar claro com quem os dados serão compartilhados e para qual finalidade. Em agosto, começam a valer as punições para as empresas que não se adaptaram à lei. As sanções podem variar de advertência a multa de até 50 milhões de reais. O órgão responsável por essa fiscalização é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A lei permite que a pessoa seja titular do próprio dado, ou seja, ela é dona do CPF dela, ela vai informar a quem ela entender correto, para quem e quando ela vai dar o acesso ao seu CPF, a sua data de nascimento e tudo mais. Muitas mudanças já começaram a acontecer e valem para redes sociais como Facebook e Instagram. Um exemplo é o aviso do uso de cookies, pequenos arquivos que capturam informações sobre os usuários da internet. Quase 7 em cada 10 brasileiros estão endividados. As finanças causam estresse e refletem na vida familiar de mais da metade da população. Esses dados estão no Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, um indicador lançado pelo Banco Central e pela Febraban. Para ajudar o cidadão a fugir do vermelho, a Febraban e o Banco Central lançaram uma ferramenta que pode melhorar a relação do brasileiro com as finanças. Vai permitir aos próprios cidadãos realizarem um diagnóstico de sua situação financeira pessoal e acompanhar a sua evolução ao longo do tempo. O aplicativo foi desenvolvido de acordo com os questionários sobre a saúde financeira do brasileiro. Pessoas de todas as classes socioeconômicas e de todas as regiões foram entrevistadas, sendo que 21% delas disseram que temem atingir uma situação financeira insustentável. 19% conseguem pagar as contas, mas não guardam para construir um patrimônio. E 14% querem juntar dinheiro, mas nada sobra no fim do mês. Ter cidadãos com maior consciência, com maior orientação, com informação, com maior engajamento em torno de sua vida financeira tem efeitos positivos para todos os setores da economia. Quer usar a nova ferramenta para melhorar os seus gastos? Então anote aí o endereço indice.febraban.org.br. E ainda falando sobre economia, a arrecadação de impostos do governo federal bateu recorde nos primeiros 6 meses deste ano. Foi o melhor resultado dos últimos 21 anos. O volume de tributos coletados nos 6 primeiros meses de 2021 somou 881 bilhões e 996 milhões de reais e supera em mais de 30% a arrecadação do mesmo período do ano passado, um recorde para o primeiro semestre de toda a série histórica iniciada em 1995. O que nós vamos fazer é justamente pegar uma parte desse aumento de arrecadação e transformar isso numa redução de alíquotas e simplificação de impostos
Como sempre prometemos que qualquer reforma tributária nossa reduziria impostos. Somente no mês de junho, a arrecadação federal somou 137 bilhões e 169 milhões de reais, crescimento real de quase 47% sobre o mesmo mês de 2020. A arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição social sobre o lucro líquido, bem como da arrecadação dos tributos do comércio exterior e do imposto sobre produtos industrializados. Destacar especialmente esses três. A vacinação contra a Covid-19 avança no Brasil, mas o registro de novos casos da variante Delta da doença preocupa os infectologistas e deixa as autoridades em alerta. Já são mais de 130 pessoas infectadas com a mutação indiana do vírus aqui no país. Uma das ações para conter novas variantes do coronavírus é a vacinação de pessoas que vivem nas regiões de fronteira com outros países. Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e Santa Catarina estão recebendo imunizantes para aplicar em pessoas que vivem nas divisas. Desde 14 de julho, quando o grupo foi incluído como prioridade, 500 mil pessoas foram vacinadas em menos de uma semana. Um estudo vai avaliar a segurança e a eficácia do medicamento proxalutamida na redução da infecção provocada pelo coronavírus. Os testes da fase 3 foram autorizados pela Anvisa e vão envolver 50 voluntários em Roraima e em São Paulo. Outro estudo autorizado pela agência é sobre a eficácia de uma terceira dose da AstraZeneca. Os testes envolvem 10 mil voluntários que já receberam 2 doses do imunizante, com um intervalo de 4 semanas entre elas. A terceira dose será aplicada entre 11 a 13 meses após a segunda dose. A pesquisa vai ser feita somente no Brasil e promete deixar mais claro quanto tempo dura a imunidade da vacina. As variantes que estão acontecendo até agora não significam que elas não vão acontecer para frente. Então, assim, isso está sendo muito dinâmico. O aprendizado com doença Covid, aprendizado com as vacinas é muito dinâmico. Então, nós temos que avançar muito rapidamente na vacinação, porque a gente sabe que a partir do momento que controlarmos a doença, nós não teremos variantes. Cerca de 8 milhões e 700 mil doses de vacinas contra a Covid-19 foram distribuídas nesta semana. E o Ministério da Saúde recebeu também nesta semana mais 1 milhão de doses da Coronavac, que serão repassados aos estados e ao DF. O governo anunciou mais recursos para a saúde, para ajudar na recuperação de pessoas com sequelas da Covid-19. O dinheiro será destinado a mais de 2 mil municípios para ampliação de serviços e credenciamentos de novas equipes da atenção primária, porta de entrada do SUS. Nós temos que enfrentar as complicações agudas das doenças prevalentes, como é o caso do infarto, como é o caso do AVC, e os problemas crônicos das doenças prevalentes, a exemplo da hipertensão arterial, do diabetes, problemas oncológicos, e esses problemas crônicos, eles são enfrentados nas unidades básicas de saúde. Algumas pessoas que tomaram a vacina contra a Covid têm apresentado alterações em exames de imagem, como a mamografia. É que a vacina pode levar a uma reação natural e temporária de ativação do sistema de defesa do nosso corpo. Mas os médicos alertam, assim como a vacinação, a mamografia deve ser mantida. Quando o sistema imunológico é acionado pela vacina contra a Covid-19, as pessoas podem apresentar inchaço nos linfonodos. Essas pequenas glândulas, também conhecidas como gânglios linfáticos, estão distribuídas por todo o corpo, como nas regiões do pescoço, das axilas e das virilhas, e ajudam o sistema imune a funcionar corretamente. Essa reação pode confundir pacientes e até profissionais de saúde. O corpo pode ter uma reação a essa vacina e ocorrer um aumento das linfonodos, que são os gânglios ou as ínguas, no lado do braço que foi feita a vacina. Depois de tomar a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, Adriana notou um caroço no pescoço. Como ela teve um câncer de mama há 3 anos, ficou preocupada. Quando eu descobri esse carocinho, eu já liguei para a oncologista. E aí ela pediu para que eu fosse até o hospital fazer
uma ultrassom do pescoço e ela falou que era um gânglio reacional mesmo, não dá pra falar nada. Segundo a Federação Brasileira de Apoio à Saúde da Mama, nas últimas semanas houve um aumento de laudos de mamografia com descrições de gânglios ou ínguas nas axilas dos pacientes. Por isso, se você for fazer esse exame, é importante informar se foi vacinada recentemente. A reação é temporária e depois de 2 a 4 semanas, os linfonodos voltam ao normal. Daqui a pouco você vai ver que o café da manhã raiz do nordestino tem muito mais que um simples pãozinho. Não sai daí, voltamos já. Estamos de volta. O presidente Jair Bolsonaro confirmou na última quinta-feira uma nova reforma ministerial. São 3 mudanças que envolvem 2 pastas e a criação de um outro ministério, o do Emprego e da Previdência Social. Dentre as mudanças anunciadas pelo presidente Jair Bolsonaro está a nomeação do senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, para a Casa Civil. As alterações no primeiro escalão do governo federal ainda incluem o general Luiz Eduardo Ramos, que segue para a Secretaria-Geral da Presidência da República, e a criação do Ministério do Emprego e Previdência Social, que ficará com o Onyx Lorenzoni. Bolsonaro herdou uma esplanada com 29 ministérios e secretarias e reduziu o número para 22 ministérios. No ano passado, recriou as comunicações e o Banco Central perdeu o status ministerial. Com a criação da nova pasta do Emprego e Previdência Social, serão 23 ministérios no total. Segundo o governo, é natural reformular a equipe e as mudanças devem fortalecer a base aliada no Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro falou com exclusividade essa semana para a empresa Brasil de Comunicação. Ele adiantou o veto ao aumento do fundo eleitoral, dinheiro público usado para financiar as campanhas políticas. Bolsonaro também fez uma avaliação sobre o auxílio emergencial e ainda parabenizou a Voz do Brasil. Vamos ver. O presidente afirmou que vai vetar o aumento aprovado pelo Congresso no orçamento do ano que vem da verba destinada ao fundo eleitoral. Os recursos passaram de 2 bilhões para 5 bilhões e 700 milhões de reais. O valor é astronômico, mais 6 bilhões de reais para se fazer campanha eleitoral. Nós poderíamos recapear uma parte considerável da malha rodoviária do Brasil, o ex-dinheiro nas mãos do Tarcísio, como concluir pontes. Quando você fala em ponte, você diminui o tempo de percurso e diminui também o custo. Bolsonaro falou ainda sobre a prorrogação do auxílio emergencial, que, segundo ele, foi uma das principais ferramentas de ajuda à população durante a pandemia. O presidente ainda destacou os estudos para aumentar o valor do Bolsa Família. Prorrogamos agora por mais 3 meses o auxílio emergencial. Pretendemos, em novembro, já ter um novo Bolsa Família. O valor será, no mínimo, R$ 300. Hoje em dia, a média do Bolsa Família equivale a R$ 192. Vamos passar isso para R$ 300. É um pouco mais de 50% de reajuste. Jair Bolsonaro também deu os parabéns à Voz do Brasil. O tradicional programa de rádio aqui da EBC completou 86 anos. Eu tenho uma longa história com a Voz do Brasil. Acredite, se quiser. Eu lembro, no final dos anos 60, eu costumava pescar à tarde, de linha de mão enrolada numa lata de óleo ou de leite ninho. E levava um pequeno rádio, que era luxo naquela época, Mitsubishi com capa de couro. Às 18 horas ouvia até a rádio Bandeirantes, na beira da Tuia, que eu sempre fui apaixonado pela canção sertaneja, e depois, já às 19 horas, já escurecendo, eu voltava ouvindo a Voz do Brasil. E confesso que tinha muitas informações com este noticiário, como é até hoje. E o presidente Jair Bolsonaro também anunciou essa semana que vai indicar o atual Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para um novo mandato de 2 anos à frente do órgão. O mandato atual de Aras termina em setembro. Augusto Aras será novamente sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, a recondução dele vai para o plenário, onde também precisa de maioria. Se confirmado para um novo mandato, Aras ficará no cargo até 2023.
Agora vamos às notícias internacionais. As enchentes na China e o prejuízo das inundações na Europa foram alguns dos destaques da semana. Veja no nosso Giro pelo Mundo. Mais de 1.200.000 chineses foram afetados pelas chuvas no leste do país. O volume de água provocou enchentes tão grandes que estações, vagões e até o túnel do metrô foi tomado pela água. Essas imagens feitas por celular mostram a que altura chegou a inundação. Cerca de 500 pessoas foram salvas no local. Algumas chegaram a ser retiradas pelo teto de um dos vagões. Essas já são consideradas as chuvas mais fortes em 1000 anos. A semana foi de limpeza e reconstrução na Alemanha, que foi fortemente atingida por enchentes. No primeiro dia de sol, depois de dias seguidos de muita chuva, os moradores viam o que dava para salvar. Já são mais de 200 mortos, mas o número de vítimas ainda pode aumentar, porque há desaparecidos. Essa foi a maior quantidade de chuva registrada no país em um século. As enchentes na Europa foram um dos assuntos discutidos na reunião dos representantes das 20 maiores economias do mundo essa semana. Eles debateram os desafios das mudanças climáticas. O oeste dos Estados Unidos também sofre com uma série de incêndios florestais. Na Floresta Nacional de Plumas, na Califórnia, os bombeiros usam um trem em movimento para conter as chamas. Em Oregon, a situação é ainda pior. Por lá, o fogo é chamado de monstro e já dura 2 semanas. O incêndio é tão grande que já criou seu próprio microclima, formando nuvens condensadas que causam tempestade de raios e ventos fortes. Pedro Castillo foi declarado presidente eleito do Peru mais de um mês depois das eleições. Ele foi confirmado vencedor na segunda-feira, com pouco mais de 50% dos votos. O resultado foi divulgado depois que as alegações de fraudes eleitorais feitas pela adversária Keiko Fujimori foram investigadas, o que atrasou o processo. O Comitê Olímpico Internacional anunciou na quarta-feira que a cidade de Brisbane, na costa leste da Austrália, vai ser a sede da Olimpíada de 2032. O prefeito da cidade disse que a proposta é de um novo modelo de jogos, com menos custos e mais benefícios. Vão ser 32 locais de prova em 3 regiões principais, todas na província de Queensland, famosa pelas praias. Nessa semana, Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, fez um voo espacial de 10 minutos numa nave construída pela empresa dele, a Blue Origin. Bezos, o irmão dele, um estudante de 18 anos e uma senhora de mais de 80 foram até a borda do espaço. Esse foi o primeiro voo espacial sem um piloto e com todos os tripulantes sendo civis. Mais um feito do homem para entrar para a história. De volta ao Brasil, a gente fala de gastronomia. Quando o assunto é comida, cada pessoa e cada região tem as suas preferências. Para muito nordestino, não tem cafezinho nem pão de sal no café da manhã. Mocotó, cuscuz com carne de sol, sarapatel e buchada fazem sucesso a qualquer hora do dia. A escolha do Rafael para fazer a primeira refeição do dia foi uma deliciosa buchada do Mercado São Sebastião, no centro de Fortaleza. E o prato ficou tão bonito que ele fez questão de fotografar para postar nas suas redes sociais. É uma comida típica do Nordeste, né? E como eu sou do interior, eu gosto demais. Café nordestino, que é uma tradição e que nasceu junto com o Mercado São Sebastião há quase 150 anos. As pessoas começavam a trabalhar muito cedo e aí dispensavam muitas vezes o café com pão e ia para uma comida mais forte, que pudesse sustentá-lo durante todo o dia. Então, isso começou, eles antecipavam que poderia vir no almoço, começou a entrar no café. E aqui no Mercado São Sebastião tem opções de refeições para todos os gostos e bolsos. Isso porque com apenas R$ 3,00 você pode se deliciar com o tradicional cai-duro, que é esse pão carioquinha recheado com carne moída e cheiro verde. Agora, se você tiver um pouquinho mais de dinheiro, R$ 8,00, dá para tomar o caldo de carne ou de mocotó. Agora, se você pretende fazer aquela refeição mais robusta, né, que dá para tomar um café da manhã e segurar até a hora do almoço sem sentir fome, a opção é a galinha caipira com pirão de mulher parida. A questão agora é saber como resistir a todas essas delícias da gastronomia nordestina. A
Amanhã é o Dia do Escritor. A data foi criada há 61 anos, quando foi feito o primeiro Festival do Escritor Brasileiro. E agora a gente apresenta para você um espaço na periferia de São Paulo que há 12 anos promove um encontro entre os moradores e os livros. Entre ruas irregulares, moradias humildes e um cenário de várias carências na periferia da Zona Leste de São Paulo, há mais de 10 anos um projeto ajuda a transformar a comunidade. É o Ponto de Leitura do Jardim La Pena. As pessoas batiam na porta do ponto e perguntavam se para entrar nesse espaço, que é nosso de direito, tinha que pagar alguma coisa, sabe? Como se tivesse uma catraca simbólica na cabeça das pessoas, vou pagar e entrar. E aí a gente começou a fazer um trabalho de desconstruir tudo isso. Mudou muita coisa, porque a gente viu o quanto que as pessoas se transformou na escrita, na compreensão de um livro, de uma leitura. Julinda nasceu na zona rural de Minas Gerais e tem origem indígena pelo lado materno da família. A avó e a mãe eram analfabetas e Julinda foi entregue a uma família para ter a oportunidade de estudar. Quando eu fui conhecer o galpão, o ponto de leitura, tá? Eu conheci todo o ponto. Eu sempre estou pedindo livro, inclusive aqui tem uns 3. A primeira experiência marcante de Julinda com a literatura foi com o livro Poliana, que conta a história de uma menina que sempre procura ver o lado bom da vida nas situações mais difíceis. Hoje eu estou ensinando haitiano, estou dando aula para haitianos. Eles têm muita dificuldade quando chegam no Brasil em saber o português. Eu vendo também essa dificuldade deles, então eu me interessei em poder ajudar. O livro para mim é o despertar, sabe? É o acontecer, é o se reinventar, é reencontrar histórias comigo e com outras pessoas. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim. Obrigada pela companhia e lembre-se que temos um encontro marcado no próximo sábado, 9h30 da noite. A gente encerra com a Orquestra de Violões do Amazonas, que se apresentou esta semana no Teatro Amazonas. O local voltou a receber público para espetáculos depois de 7 meses fechado. Fique agora com a música Mariquinha Duas Covas, de Nicanor Teixeira. Tchau, até sábado que vem.